Igreja renovada. E o porquê que nós somos uma igreja renovada? Porque nós confiamos e acreditamos nos dons do Espírito Santo. Nós acreditamos que o Espírito Santo ainda age no meio da igreja. Nós acreditamos nos dons do batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos nos dons de língua. Nós acreditamos na cura do Senhor Jesus. Nós acreditamos que o Espírito Santo ainda se move no meio da igreja. Amados, nós não podemos deixar morrer aquilo que corre no nosso DNA. Nós não podemos deixar de crer. Nós não podemos deixar de pedir a intervenção divina do Senhor sobre nós. É isso que diz quem nós somos. O Senhor Jesus ainda é o dono da igreja. Essa igreja tem um dono, você tem um dono. Você tem um dono, e o nome desse dono é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E hoje nós estamos aqui, num culto de Santa Ceia. Nós estamos aqui para dizer que nós ainda acreditamos no Senhor. Para dizer que nós ainda estamos firmes na promessa de Jesus, esperando Ele voltar. Maldito o homem que vive essa vida achando que isso aqui é ponto final. Maldito o homem que acha que quando morrer, tombar sobre uma tumba, se vai. Não, amados, é ali que começa a eternidade. Aqui, nós caminhamos, nós direcionamos a nossa alma. Nós damos um caminho para a nossa alma. O corpo tombará a terra, voltará para o pó, como a palavra de Deus diz. O Espírito de vida, o Espírito de Deus tornará Deus. Mas agora a nossa alma, que é quem nós somos. Quem nós somos. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Você não é um corpo que tem um espírito. Não. Você é uma alma, um ser vivente, que habita um corpo e recebeu um espírito de vida de Deus. Esse é o ser humano. Quando nós nascemos, nós não somos filhos de Deus. Porque a palavra nos garante que todo aquele que crê, reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a esses foram dados a honra de serem chamados filhos de Deus. Pastor, não é todo mundo que é filho de Deus? Claro que não. A Bíblia não diz isso. Pastor, todo mundo não tem o Espírito Santo? Não, não tem. Não tem. Se você ouviu isso daí, se você que está nos assistindo ouviu isso daí, é mentira, porque a Bíblia não diz isso. Nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós decidimos caminhar com Ele, colocar a nossa vida aos pés de Jesus. Por isso, que vinde a mim como estás, é braços abertos, é cruz. Ele já pagou o preço por mim e por você. Você não precisa fazer nada, eu não preciso fazer nada para isso. É misericórdia dele, é graça dele, é bondade dele. Foi tudo ele que fez, ele que pagou o preço, é ele que lavou, é ele, é ele, é ele, é ele. Nada que possamos fazer nos levará pelo menos 1 milímetro para mais perto da nossa salvação. Nada, tudo que nós precisamos na salvação, no âmbito salvação, já está feito nele. Ele já fez lá na cruz, há mais ou menos 2025 anos atrás. Ele fez por mim, fez por você, Ele contemplava esse momento, Ele estava cuidando de cada um de nós, cuida de nós nos mínimos detalhes, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor Jesus está conosco. Ele nos disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele que nos prometeu isso. É Ele que nos prometeu. Mas agora, enquanto vinde a mim é braços abertos, não precisamos fazer nada. Agora, para seguir Jesus, talvez você vai ter que dar tudo. Para seguir Jesus, talvez você vai ter que entregar tudo. Talvez para seguir Jesus é negar a si mesmo e seguir a Jesus.
Pastor, não tem um meio termo? Tem, mas aí é para concorrência. Com Jesus, ou é tudo ou é nada, porque Ele foi tudo para mim e para você. E o que nós estamos celebrando aqui hoje é justamente isso. Nós estamos celebrando a ceia, primeiro porque Ele ordenou. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Nós temos um Senhor. Amados, muitas religiões por aí já estão vivendo um evangelho de comodismo. Estão vivendo um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. Já não tem mais nada a ver com o evangelho que Cristo nos disse para vivermos. Estão vivendo um evangelho de comodismo, estão vivendo um evangelho de possibilidades, estão vivendo um evangelho de barganha. E esse não é o evangelho que Jesus nos mandou viver. Não tem nada a ver com Cristo sobre isso. Porque a forma de servir Jesus não é do jeito que eu e você quer. Pastor, mas servir Jesus é difícil demais. Não, difícil é depois de você ter vivido nessa terra, você ainda ter que enfrentar um inferno na eternidade. Isso é o pior de tudo. Eu acho que nada vale a pena. Toda farra, toda cachaça, toda droga, toda orgia que nós possamos ter nessa terra não vale a pena. O que o inferno representa. Pastor, mas nós não podemos servir a Deus por medo. Com certeza que não. Com certeza que não. Nós podemos servir a Deus por louvor, por agradecimento, por entendimento. Nós podemos servir ao nosso Senhor pela graça que Ele já depositou sobre nós. Pastor, mas é muito difícil. Amados, a Bíblia está dizendo que sim. A Bíblia está dizendo que sim. Ele mesmo nos diz que no mundo tereis aflições. Ele mesmo nos garantiu sobre isso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E eu digo sempre, a vida do crente, ela é um pouco mais difícil de crente. Não estou falando de caba safado, não. Estou falando de crente. A vida de crente é um pouco mais difícil do que as desse mundo. É um pouco mais difícil. Porque o mundo anda numa vertente, numa mão da estrada. E ele não está indo para onde nós estamos indo. O mundo não tem nada a ver com a igreja. Jesus mesmo disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. Vocês vão ter que permanecer aí até que eu volte buscar vocês. Porque quando eu vir buscar vocês, eu vou julgar. E a igreja também vai julgar todas as pessoas. A igreja, eu e você, vamos julgar este mundo. E tudo vai ser levado em conta. Tudo vai ser levado em conta, por quê? Porque tudo já está dito. E amados, todas as vezes que nós nos reunimos para um propósito. E o propósito não é você sair daqui se sentindo melhor. Nunca foi o propósito você sair daqui se sentindo melhor. Para se sentir melhor, você toma remédio. Você vai no médico, né? Se for psicológico, você pode orar, colocar nas mãos do Senhor, você pode ter essa decisão, e eu tenho certeza que vai dar certo. Mas se não der certo, você estiver meio doidinho, e de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então, o dia que você estiver meio doidinho, 3 gotinhas de Rivotril te ajuda muito, viu? Dormir, um comprimidinho de melatonina, toma, vá descansar, durma, que no outro dia está tudo bem. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos abençoa enquanto os santos dormem. Não está conseguindo fazer acordado? Vá dormir, meu irmão. Descansa no Senhor. O Senhor ainda está no controle de tudo. E a última palavra não é do inferno. A última palavra não é daquilo que está te afrontando. A última palavra é do Senhor Jesus. A última palavra é dele. Quem vencerá? No final de tudo, já está tudo certo, está tudo beleza, nós não precisamos reescrever a Bíblia. Se você quer saber o que vai acontecer no final, pula direto para o Apocalipse, você vai saber. No Apocalipse já está tudo definido o que vai acontecer. Jesus vai vir com mão forte, os anjos vão vir, eles vão
vai selar lá o inferno, vai ajeitar tudo, está tudo certo. Vai levar os santos para casa, amém? Tem santos aqui que vai para casa? Tem? E os outros vai para onde? Aquele que não levantou a mão vai para onde? Está pensando em ir para a concorrência? Misericórdia. Temos que ir para a casa do Senhor. Amém? Então o que é que nós fazemos na igreja? Nós vamos para a igreja para ganhar bênção. É? Mas então nós vamos para a igreja para ser abençoado. É assim? Nós vamos para a igreja para dizer assim: Senhor, como eu tenho certeza que o Senhor está firme no propósito de vir nos buscar, nós também aqui, a tua noiva, também está firme no propósito de te servir, para voltar para casa. É isso. Gente, a Bíblia é muito simples. É nós que complicamos. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, irmã, diga para ele assim: para de complicar. A Bíblia é muito simples. A Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor. Tudo aquilo que acontece depois é carta de amor. Cadê os homens aqui? Cadê os homens? Os homens casados. Vocês me acham legal? Acham? Beleza, mas mexe com a minha esposa para ver se vocês vão enfrentar o cara. Vocês não vão enfrentar o cara legal, vocês vão enfrentar o cara mau. Mexe com a minha família. É a mesma coisa com você. Não é verdade? Quem aqui é dos homens que tem coragem de matar por causa da família? Não tem, não? Pelo amor de Deus, gente, eu tenho. Se aparecer um bandido, alguém querendo fazer mal para minha família, vai morrer, vai passar de arrasta para cima. Se eu tiver oportunidade, vai. Ai, Deus, vai matar minha filha, vai matar minha esposa. Oh, Deus, abençoa ele, Deus, para ele que se converta. Não, meu amigo, ele vai, olha, se eu tiver como rolar com ele, ele vai enfrentar um cara com 100 e poucos quilos aqui, de pancada no pé da orelha. Porque nós somos homem. Mexeu com a tua família, meu irmão. Mexeu contigo. Amém? Não, esses homens estão muito fracos hoje, pelo amor de Deus. Amém, homens? Amém. Aleluia. É isso aí. E a Bíblia vem falar justamente dessa carta de amor. Porque teve uns abestados no passado, e ainda tem uns abestados que querem mexer com a família de Deus. E mexer com a família de Deus está mexendo com a família do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso tem uns capanga, uns cara bravo, que a Bíblia me diz que um anjo saiu e feriu 5.000 numa noite. Será que os homens é bravo? E sabe o que tem de mais? Esses capanga, que se chama anjos, arcanjos, querubins, Deus falou assim, ó: eu vou dar ordem aos anjos a vosso respeito. Sabe o que é bom de tudo? Dentro dessa carta de amor, você e eu somos tão preciosos para o Senhor. Amém? Nós somos tão preciosos para o Senhor. Nós somos tão preciosos para Deus, que Ele falou assim: olha, vocês não vão ficar sozinhos não, fica tranquilo aí. Vai ter anjos cuidando de vocês em todo momento. Quando você estiver dormindo, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Em vão é levantar cedo, trabalhar doarmente se o Senhor não abençoar a sua casa. Então, quer saber de uma coisa? Eu amo você com todo o amor, ao ponto que eu vou entregar o meu filho para você. Por você. Para que todo aquele que nele crê, olhar para a cruz, não precisa ser morto, não precisa ir para o inferno. Pelo contrário, em Cristo nós temos a salvação. E tem mais uma. Se mexer com você, está mexendo comigo. Está na Bíblia isso aí, gente. Teve uns, como eu disse, uns abestados no decorrer da Bíblia, que quis mexer com o povo de Deus. Sabe o que aconteceu? Partiu de arrasta para cima. Até hoje, tem gente que tenta mexer com a igreja. E eu digo, não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa mexer
com a noiva do Senhor. Porque se mexer com a minha, eu vou ficar bravo. Agora imagina ele, que é o Todo-Poderoso. E no decorrer do tempo, a Bíblia nos mostra que ela é uma carta de amor. Que Deus tem os seus filhos, tem o seu Filho unigênito, tem o Espírito Santo, que colocou eles nessa terra, deu essa terra, mas teve um lá, né? Teve um casal lá que deu uma resbalada na casca da banana, tal, e o negócio ali deu uma vacilada, mas automaticamente o Pai, o Todo-Poderoso, levanta de novo uma forma, através de Cristo Jesus. Ele disse: olha, vai ter aqui a serpente que está aí, vai ferir o calcanhar, mas também o filho da mulher vai trazer salvação, e tudo vai dar certo no final, porque eu amo vocês. Essa é a carta de amor. Passado um tempo, o filho vem. Antes era o próprio pai ensinando, conversando toda tarde, aquele negócio todo. Passou um tempo, agora vai o filho. O filho volta lá para construir a casa, né? Ele mesmo diz, capítulo 14 de João: eu vou para a casa do meu pai construir uma morada, e quando ela estiver pronta, eu volto para buscar vocês. Só que eu vou, porque agora tem que mudar o tempo. Agora vem a terceira elite. E a terceira elite se chama Espírito Santo. Agora vem ele. Se eu não for lá para construir casa, ele não pode voltar. Nós não podemos deixar você desguarnecido. Então eu estou indo, mas vai vir o Espírito Santo para cuidar de vocês. E ele vai estar com vocês todos os dias das vossas vidas. E vos guiará em toda a vontade de Deus. E no final de tudo, sabe quem vem? O BOP inteiro. Vem tudo, vem Pai, Filho, Espírito Santo, vem tudo, os anjos, tudo, vai parecer todo mundo, aquele negócio todo, e luz para todo lado, um raio do ocidente para o oriente, está tudo lá na Bíblia, gente. É só ler. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse, você vai ver tudo isso aqui que eu estou te falando. Vai ter uma trombeta que vai estar tocando, e não sei o quê, e aquele negócio todo, e gente subindo, e gente descendo, e aquele piseiro todo acontecendo para a glória do Senhor Jesus. Pastor, mas será que isso é verdade? Aí eu pergunto: quer pagar para ver? É só pagar para ver. Você tem tudo aberto. E olhe bem, quem é que faz separação entre nós e Deus? O nosso pecado. Mas não é o nosso pecado que nos leva para o inferno. É não, pastor? Eu sempre soube que era. Não, não é. Não é o nosso pecado que nos leva para o inferno. O que nos leva para o inferno é não reconhecer, e não pedir perdão, e não se arrepender dos nossos pecados diante do Senhor. É como se você estivesse com uma doença terminal, que te mataria, e ali do lado estivesse a injeção, o remédio que te curaria para sempre. E você diz assim: mas eu não quero beber. Mas está do seu lado, é só pegar e beber. Não, mas eu não quero. Eu só não quero. Aí o médico olha para você assim: mas se você beber, tudo vai mudar na sua vida. Se você beber, talvez não vai mudar aqui nessa terra, os problemas vão continuar. Mas a partir de agora você tem um novo destino, você tem um novo cédula, você tem um novo passaporte. Qual é o passaporte agora? É o passaporte do céu. Agora você tem livre acesso à mansão celestial. Porque você decidiu beber do cálice. Pastor, eu vou deixar de ser pecador? Não. Agora você vai ser um pecador que reconheceu que é pecador e entendeu que todos os dias nós devemos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Tudo que eu disse até agora é para dizer simplesmente assim: você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Deus tem um compromisso com você. Se você tiver um compromisso com Ele. Sabe o que quer dizer isso aqui? Levanta sua mão aí, meu bem. Olha lá. Ó. A mesma aliança que está na minha mão, também tem uma na mão dela. Na minha aliança está escrito o nome dela, na aliança dela está escrito o meu nome. Na aliança, lá no dedo de Deus, está escrito também o seu nome. Lá está escrito o teu nome, o meu nome. A palavra do Senhor diz que o nosso nome está escrito na palma, na mão do Senhor. Porque Ele nos conhece.
Não há dinheiro que pague. Pelo contrário, o seu dinheiro, o meu dinheiro não pode fazer nada. Lá no céu a moeda é outra. Só para você ter uma noção, lá o dinheiro está na rua. Lá o ouro é asfalto. Para dizer que lá no céu os valores são diferentes. Aquilo que para nós aqui é importante, lá no céu é para ser pisado. Porque lá no céu sobe oração. Lá no céu sobe entendimento, sobe arrependimento. Lá no céu sobe ajuda. Lá no céu sobe entendimento da graça do Senhor. Lá no céu sobe isso. Lá os materiais são outros. Lá no céu não vai ter quanto que você tinha na sua conta bancária. Não, não vai ter. Lá no céu vai estar assim: você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Aceitei. Você andou debaixo da vontade dele? Andei. Você fez a vontade dele? Eu fiz. Então, passa para o gozo eterno, filho abençoado. Mas também vai ter aqueles, e a Bíblia me diz que vai ter aqueles que vão chegar lá assim: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Diga aqui para mim, quem prega é crente ou não? Senhor, mas eu curei no teu nome. Quem cura em nome de Jesus é crente ou não é crente? Senhor, mas eu profetizei em seu nome. E a Bíblia diz: porém, eu vos direi: passai para o inferno, fogo ardente, servo infiel. Aqui não tem ninguém que vai ouvir essa palavra, amém? Eu profetizo que você vai ouvir: passa para o gozo eterno, filho bom e fiel. Eu profetizo que você vai viver o milagre do Senhor na sua vida. Eu profetizo que hoje é uma noite de recomeço. Eu profetizo, e esse é o nosso slogan: um lugar de recomeço. Sabe por quê? Foi isso que Deus falou comigo quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui no começo do ano, eu fui orar ao Senhor para perguntar para Ele, porque Ele é o dono da igreja, amém? Essa igreja tem um dono, não tem? Não é o pastor, não é os presbíteros, não é o tesoureiro, não é quem dizima, quem oferta, não. Aqui não tem. Aqui não é por grau de dizimista. Não, pode ter em outros lugares para ir. Aqui é grau de servidão. O maior serve o menor. Pastor, tem outro jeito. Aqui, como eu, como pastor, não tem. Aqui não tem. Porque eu entendo que nós devemos ser bíblicos. Porque no final de tudo, Deus não vai me perguntar quantas pessoas tinha na tua igreja. Ele vai me perguntar se eu fiz a vontade dele e preguei aquilo que ele tinha mandado pregar. E eu vou ter que apresentar uma igreja, não uma igreja cheia, mas eu vou ter que apresentar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia por isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. É Paulo dizendo uma igreja que estava passando por alguns problemas. Uma igreja que o próprio Paulo tinha ganhado para o Senhor. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, tinha passado um tempo aqui em Corintos, ministrando a palavra, pregando a palavra, batizando e fazendo os milagres do Senhor Jesus. Mas em um certo momento ele recebe uma carta, e essa carta não é uma carta feliz. Se você voltar um pouquinho no capítulo 10 e no começo do 11, ele vai dizer: olha, eu não me alegro pelo que vocês estão vivendo. Porque quando vocês se reúnem, não é para ser do Senhor o culto que vocês estão fazendo mais mal do que bem. E ele começa a dizer: olha, vocês não estão adorando a Jesus, vocês estão fazendo acepção de pessoas, vocês estão fazendo grupinho, vocês comem, os ricos comem para um canto, os pobres comem para outro, os pobres não tem nem o que comer, os ricos comem sozinhos para lá, tem grupinho dentro da igreja, e está repreendido todo espírito de grupinho. Está repreendido aqui, graças a Deus não tem, graças a Deus por causa disso, e não vai ter, em nome de Jesus, não vai ter, para a glória do Senhor Jesus. E Paulo traz uma palavra de correção a essa igreja. E aí Paulo, quando chega no versículo 23, ele diz: olha, pois. A palavra pois é uma preposição de continuidade. Ele vem dizendo, falando. No versículo 17 ele começa a falar da ceia do Senhor.
No versículo 17 do capítulo 11, ele começa a falar da ceia do Senhor. Entretanto, nisso, é aquilo que eu falei, que ele estava chamando atenção. Mas no versículo 23, ele começa, pois o quê? Pois tudo aquilo que eu falei, eu vou continuar sobre isso agora. Porque o que vocês estão fazendo é o quê? Pois o que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice, é a nova aliança. É a nova, última aliança, que é a aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele, diga comigo, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, a si mesmo. Então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. A palavra dormir aqui é morte, já morreram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar todos a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A ceia do Senhor, amados, ela é um dos momentos mais santos da vida cristã. É o momento em que a igreja, ela para tudo, ela silencia, ela se acalma, ela para a rotina, ela se assenta à mesa. E essa mesa é a mesa do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas muitos, é dolorido isso, mas muitos participam da mesa do Senhor sem entender a veracidade do que isso representa. Muitos caminham na fé por muito tempo, sem passar pelo processo de conversão, de aceitação, de batismo, de integrar uma igreja, fazer parte de um rol, fazer parte de um povo. Não entende esse momento de Santa Ceia e simplesmente vão vivendo. Mas a verdade é que a Santa Ceia ela não é apenas um ritual. Ela não é simplesmente uma tradição. Mas a Santa Ceia é um memorial. É uma memória viva da obra redentora de Jesus. Conta-se uma história que um certo soldado, durante a Segunda Guerra Mundial, ele guardava no bolso um pequeno pedaço de pão, sequinho já. Ele mantinha consigo como uma lembrança da última refeição que ele tinha feito com a sua família antes de partir para o fronte. Toda vez que olhava para aquele pão, ele se lembrava de onde ele veio, para onde ele tinha que voltar, e da família que verdadeiramente o amava. Da mesma forma é a ceia do Senhor Jesus. Da mesma forma nós temos isso. A Santa Ceia, primeiramente, ela nos recorda de uma memória que nos faz entender que nós viemos de um lugar. Efésios capítulo 1. Vós foste formado antes da criação do mundo, e já foram abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais
nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Capítulo 1 de Efésios. Também, a Santa Ceia é um memorial que lembra que nós temos um Senhor e que Ele nos salvou. Ele se entregou por nós. Mas também a Santa Ceia, ela nos lembra para onde nós vamos. Então ela é um memorial da onde nós somos. Ela é um memorial que nós temos um Senhor. E ela também é um memorial de lembrança para onde nós iremos. Aleluia por isso. E o que eu quero trazer aqui nessa noite, para você e para mim, meu irmão e minha irmã. Que Jesus, ele começa a Santa Ceia. Ele começa a Santa Ceia dizendo, olha, fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial de sacrifício. Quando nós repartimos o pão, e eu gosto desse momento de pegar o pão e partir, dividir com os irmãos, eu gosto disso. E de novo, esse pão de hoje foi eu que fiz hoje pela manhã. Viu? Um pão gostoso mesmo, espero que esteja ótimo. E eu faço isso, amados, com muito prazer. Eu faço isso aqui com muito prazer, porque naquele momento eu já estou vivendo este momento aqui. Quando eu estou lá amassando o pão, quando eu estou colocando os ingredientes, é como se cada um aqui estivesse colocando um pouquinho de ingrediente lá comigo. Nós estamos montando algo para o Senhor. Eu acordo pela manhã e eu glorifico a Deus pela sua vida, eu oro pela sua vida, eu clamo a Deus pela sua vida. E eu estou ali na presença de Deus, muitas vezes preparando este momento e já dizendo, ô Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Ô Senhor, se faça presente no culto. Senhor, que nós consigamos a tocar o teu coração. Senhor, abençoa aquele irmão que está doente, abençoa aquela irmã. Assim, e o dia vai acontecendo para a glória do Senhor. Por quê? Porque isso é o que Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Quando nós partimos o pão aqui, quando nós partimos um pão, nós lembramos do preço que foi pago na cruz por mim e por você. Nós lembramos do corpo ferido de Jesus, dos pregos em suas mãos, dos pregos em seus pés, nós lembramos de tudo isso. E isso precisa nos levar. A ceia precisa nos levar a um exame de consciência. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? A quem eu estou glorificando? Porque nós, como seres humanos, amados, nós temos tendências de trocar vazios. Nós temos vazios na nossa alma. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Nós temos vazio na nossa alma. Você tem vazios na sua alma, no seu coração. Você tem vazio que é do tamanho de Jesus, que nada vai preencher. Você pode colocar uma coisa, você pode colocar outra, você pode tentar tapar com uma bebida, você pode tentar tapar com uma droga, com aquela outra, lá no mundo, você pode tampar com o que você quiser, mas no outro dia o vazio vai estar lá de novo, e você vai ter que preencher de novo. Mas agora, se você preencher esse vazio, que só cabe Jesus, que é do tamanho de Jesus, se você preencher esse vazio, entregando a sua vida verdadeiramente a Ele, a palavra do Senhor diz que a água que eu lhe der, você nunca mais tornará ter sede. É Ele que diz isso. É Ele que diz isso. A Santa Ceia, ela nos leva a um exame de consciência e nos convida a nos arrependermos. Nos convida a uma vida de arrependimento, nos convida a uma vida de gratidão ao Senhor. Nos leva a uma vida de gratidão. Também, a Santa Ceia, ela é um símbolo de comunhão entre nós. Ela é um símbolo. Olha o que diz, 1 Coríntios 10, 17. Olha o que diz. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos também um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Todos nós.
embora, ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, embora haja muitos, mas nós fazemos parte de um único pão. Quem é esse pão? O próprio Senhor Jesus. Nós somos parte dele. Participar da Santa Ceia é um ato de comunhão com Cristo, de comunhão com o céu, mas também é um ato de comunhão com os meus irmãos, de unidade em Cristo. A palavra comunhão é ter algo em comum. O que é que nos liga? É o time de futebol? O que nos move, o que nos liga é a placa da igreja? O que nos move é... O que é que move o nosso coração? O que é que move a nossa vida? O que é que nos faz termos algo em comum? É justamente sermos partes integrantes de um mesmo corpo. E quando nós estamos juntos, olha o que Paulo vem dizer. Quando vocês se reúnem, uns têm dons de profecia, outro tem dom de cura, outro tem dom de abençoar, outro tem dom de servir. E quando vocês fazem isso, vocês fazem tudo isso para glorificar a Deus. Servindo um ao outro. E também, a Santa Ceia, ela é um anúncio da esperança. É um anúncio da esperança. Porque o próprio Senhor Jesus, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É até que Ele venha. A Santa Ceia, irmãos, não é simplesmente olhar para trás. Não é simplesmente olhar para a cruz. Mas também olhar para frente. Ela aponta para o futuro glorioso que a igreja vai passar. Ela aponta para o futuro glorioso, quando nós nos assentaremos na grande mesa do nosso Senhor. Quem aqui já se pegou pensando nisso? Gente, você não pensa no céu, não? Como é que vai ser lá? Que comida vai ter? Será que vai ter Coca-Cola ou não? Depois da Santa Ceia, vai ter um docinho? Será que vai ter tucupi? Lá do Pará, né? Tomara que tenha, gente do céu. Tomara que tenha tucupi lá no céu. Será que vai ter um igarapé para nós passear? Como é que vai ser esse negócio? Uma rede? Eu não sei, eu só sei de uma coisa. Tem hora que eu fico viajando na maionese. Ô Jesus, como é que é aí? Me diga aí. O que tem aí? Né? Gente, como é que tu quer ir para um lugar que tu não pensa sobre ele? Tu pensa na faculdade que tu faz. Tu pensa como é que vai ser depois de formado. Você pensa quando você comprar o carro, quando comprar aquele sapato, quando comprar aquela roupa, quando comprar aquele batom, quando comprar aquele carro, quando comprar aquilo isso. Quando eu estiver viajando, você pensa isso. Mas agora você não pensa onde você vai passar a eternidade? E de antemão, quando você estiver pensando no céu, lembra assim, Deus, e lá na concorrência, como é que é? Aí tu dá uma olhadinha para o lado assim, mas lá é... lá deve ser muito ruim. Porque a Bíblia diz de 7 incandescência. A Bíblia diz que a fornalha tem 7 níveis. E ao ponto que lá não vai ter me socorre, lá é choro, ranger de dente, lá é lembrança, lá é isso, aquilo outro, tudo vai estar lá. Mas é claro que isso você não precisa saber, só dá uma olhadinha para dizer, opa, estou perto do abismo, vou sair de perto dele. Só para isso. Né? E você chega para mais perto de Jesus. Então a ceia não é somente olhar para trás, mas também olhar para frente. Para aquilo que nos espera, para a mansão celestial. Para o futuro glorioso, onde nós nos assentaremos com Jesus. Apocalipse 19:9. Vamos ler Apocalipse 19:9? Já para passarmos para a parte... Já para passarmos já para o momento da nossa Santa Ceia. Apocalipse 19:9.
E vem dizer assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. A Santa Ceia nos mostra também que um dia nós estaremos com Jesus na glória. A Santa Ceia nos leva para lá. A Santa Ceia é um tempo de reflexão, é um tempo de comunhão, é um tempo de esperança, é olhar para o passado, lembrar do Calvário, lembrar da cruz, sim, mas também é olhar para o presente, para esse momento, ver a igreja unida, ver a igreja comunhando. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas também é olhar para o futuro e ver que os céus estão nos esperando para a glória de Deus. Aleluia! Antes de participarmos da Santa Ceia, olhe para dentro de si. Antes de participar da Santa Ceia, olha para teu coração agora. Olha para a tua vida agora. Aquilo que você está vivendo agora. Olhe para a tua vida. Olhe para o teu caminhar agora. Para aquilo que como você está se encaminhando na palavra do Senhor. Peça ao Espírito Santo para te ajudar nisso. Peça para o Espírito Santo que Ele sonde o teu coração. Peça ao Espírito Santo agora para te ajudar esse exame, essa análise da sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar neste momento. E lembre-se, foi por amor que Ele se entregou por mim e por você. For por gratidão, é por gratidão que nós devemos participar da Santa Ceia do Senhor.